TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV de hoje, deste sábado. Esta edição é um resumo das principais notícias, o que foi destaque durante a semana. Lembrando que você pode mandar para a gente a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 28 de fevereiro. Brasil registra 437 mil hectares queimados no mês de janeiro. Você vai ver também que cientista Tatiana Sampaio é homenageada pelo governo do estado. E mais, homem é assassinado no Bingen após uma briga de trânsito. E ainda, homem é preso por crimes ambientais e ferro velho é fechado em Itaipava. Agora, no Correio Serrano, na TV. Então, a gente começa essa edição vendo o que é destaque no nosso impresso, na edição de fim de semana, no nosso Correio Petropolitano. Vamos para a página 22 ver o que é destaque por lá. Simulado de risco geológico em março. A ação vai acontecer na comunidade Estrada da Saudade. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis, o governo do estado e a Unifase vão realizar em março um pré-simulado e um simulado de preparação das comunidades para a desocupação de áreas de risco, com o foco voltado para as famílias com pessoas com deficiência e cuidados especiais. As ações vão ocorrer na Estrada da Saudade, na comunidade do Fragoso, com a retirada de 5 pessoas com deficiência ou acamadas, simulando uma resposta antecipada às previsões de chuvas fortes. E logo ali do lado, nas Petropolitanas, falando em defesa civil e chuva forte, cancela da Coronel Veiga sem utilização devida na chuva. A audiência pública que apresentou os resultados do terceiro quadrimestre da Defesa Civil de Petrópolis trouxe novamente à tona uma antiga polêmica, a cancela instalada na Rua Coronel Veiga. Durante a sessão na Câmara Municipal, o vereador Tiago Damasceno questionou o município sobre o funcionamento do equipamento. Segundo ele, nos momentos de interdição da via, apenas o semáforo é acionado, mas o braço da cancela não está sendo abaixado para bloquear o trânsito. De acordo com o secretário de Defesa Civil, Guilherme Moraes, a decisão foi tomada após sucessivos danos ao equipamento por motoristas que desrespeitam a interdição. E falando sobre isso, vamos para a nossa página 23, porque lá a principal notícia: Defesa Civil apresenta relatório do terceiro quadrimestre de 2025. Secretaria detalha ações realizadas entre setembro e dezembro do ano passado. E aqui a gente tem uma reportagem completa falando dessa prestação de contas da Defesa Civil do município de Petrópolis, a Câmara Municipal. E aqui a gente tem falando sobre a tecnologia e preparação da Defesa Civil, os núcleos de Defesa Civil comunitários também, educação, participação comunitária, atenção nas chuvas de dezembro. Então, esse relatório também detalhou a atuação durante a chuva do dia 17 de dezembro, que teve uma frente fria que provocou acumulados superiores a 80 milímetros em 1 hora em algumas localidades de Petrópolis, os investimentos e gastos. Então, a gente tem uma reportagem completa falando dessa audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores, essa apresentação, esse relatório da Defesa Civil. E essa audiência aconteceu na última terça-feira. Mas agora a gente tem uma reportagem para mostrar para vocês, porque é o seguinte: uma notícia boa.
O petropolitano Thales Gomes, de 38 anos, foi selecionado entre 8.250 projetos de todo o mundo e está entre os 50 jovens líderes globais escolhidos pelo programa Jovens pela Paz da Unesco. Muito bacana, né? Essa iniciativa reconhece lideranças que promovem diálogo intercultural e ações concretas de construção de paz em suas comunidades, além de levar educação empreendedora, tecnologia e interculturalismo a 5 escolas públicas do Rio de Janeiro e de Petrópolis, beneficiando cerca de 300 estudantes entre 11 e 17 anos. A chamada internacional buscava líderes entre 25 e 45 anos, com projetos ativos em suas comunidades. Dos 8.250 inscritos, apenas 50 foram selecionados, representando 48 países. O tema deste ano foi Aprendendo a Colaborar para um Futuro Compartilhado, usando o diálogo para fortalecer a coesão social em um mundo marcado por migração, mudanças climáticas e tensões culturais. Segundo Thales, o diferencial do Trilhar Labs está na metodologia aplicada. O projeto reúne jovens de diferentes realidades e utiliza essa diversidade como ferramenta para ensinar a construção da paz. A jornada começa com o autoconhecimento, passa pelo reconhecimento do outro e termina na criação de soluções reais em grupo. Nascido em Petrópolis, Thales destaca que o reconhecimento internacional também projeta o nome da cidade no cenário da inovação educacional. Para ele, o fato de uma iniciativa local dialogar com uma agenda global mostra que soluções transformadoras não precisam nascer apenas nas grandes capitais. O Trilhar Labs já está presente em 4 escolas e impacta mais de 1.000 estudantes. Na rede pública, cerca de 400 alunos participam das atividades em unidades como a FAETEC Marechal Hermes, a FAETEC Quintino e em parceria com o Cefet RJ. Entre as atividades desenvolvidas estão pensamento computacional, inteligência emocional, elementos de promoção da paz que usem o empreendedorismo como mote para a geração de empregos, como essas ferramentas tecnológicas podem ser usadas para o bem e a interação com jovens de outros países. A proposta une tecnologia, empreendedorismo e diálogo intercultural dentro da escola. Para Thales, investir em educação empreendedora é também uma forma de prevenção da violência. A nossa expectativa, como o Trilhar ele trabalha com as competências empreendedoras, ou seja, a ideia não é formar necessariamente um CEO de empresa ou um empreendedor, mas trabalhar as competências e as habilidades que vão usar esses jovens a ganhar protagonismo e autonomia para tomarem boas decisões no futuro, independente da trilha que eles decidam caminhar. As unidades participantes foram escolhidas com base na diversidade de contextos. Capital, periferia urbana e região serrana foram escolhidas para promover o encontro de diferentes realidades. A ideia é mostrar que a paz se constrói no diálogo e na cooperação. Antes do início das atividades, Thales deixou uma mensagem para os estudantes da rede pública. É possível, eu fui criado no Cascatinha, de uma família pobre, e a educação mudou minha vida, tive a oportunidade de estudar fora como bolsista. Tem caminho, tem jeito, Trilhar quer ser um desses caminhos. Natural de Petrópolis, Thales ganhou projeção nacional ao integrar a lista da Forbes de jovens mais influentes antes dos 30 anos em 2016, após criar a startup Plataforma Saúde, voltada para o combate às doenças crônicas não transmissíveis. O projeto foi contemplado com o aporte de $10 mil da Unesco e começa a ser aplicado a partir desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, reforçando o protagonismo de Petrópolis em iniciativas de impacto social com reconhecimento internacional. Muito bacana essa iniciativa, né? A gente volta agora, só que a gente vai para a nossa página 24, lá no Serrano. O principal destaque é Café do Trabalhador e RJ Alimenta em Teresópolis. Programas vão servir 1.250 refeições diárias na cidade. É o principal destaque aqui da nossa página 24. E ali no Correio Serrano, evento Vem Caminhar no Parque Estadual dos Três Picos. Pois é, esse é outro destaque. Vamos agora ver na página 25, o principal destaque de lá,
STF, encerra ação sobre eleição de Três Rios e mantém resultado da eleição suplementar. Decisão do ministro Luiz Fux aponta perda de objeto após realização de eleição suplementar. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a reclamação apresentada pelo ex-prefeito eleito de Três Rios, Joacir Baglio Pereira, perdeu o objeto e não será analisada no mérito. A decisão é do ministro Luiz Fux e foi publicada na última segunda-feira. Na prática, o Supremo entendeu que, como já houve eleição suplementar no município e um novo prefeito tomou posse, não existe mais efeito útil em julgar essa ação. Então, a gente vê toda a reportagem completa na nossa página 25. E a gente traz mais uma reportagem em vídeo para você nesse bloco, porque o governador Cláudio Castro apresentou na última quarta-feira os 101 projetos atendidos pelo programa PISTA, de Parques de Inovação Social, Tecnológica e Ambiental. A iniciativa está presente em 5 territórios fluminenses, incluindo Petrópolis, com diversos profissionais já em atuação, consolidando uma rede ativa de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. O programa promove a incubação e aceleração de empreendimentos corporativos, com investimento de R$21 milhões. Todas as iniciativas apoiadas contam em média com 4 colaboradores por projeto, formando uma ampla rede de cooperação e fomento econômico nos territórios. Ao todo, cerca de 2.300 pessoas já são diretamente beneficiadas, entre empreendedores, equipes e parceiros envolvidos. Quando se considerado o impacto nas famílias e no entorno dos parques de inovação, o alcance do programa se amplia de forma significativa, gerando novas oportunidades nas comunidades atendidas. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Não adianta ficar só as grandes produtoras ou os grandes cientistas. A ideia é de que a gente tire a burocracia daquele que tem uma boa ideia, daquele que está lá na rua, que pode ajudar, que pode gerar emprego, que pode gerar riqueza, que pode gerar projetos bacanas. Com atuação estruturada em Petrópolis e em outras 4 localidades, o programa funciona como um parque aberto de inovação conduzido por atores locais. A abordagem valoriza o conhecimento, fortalece negócios de impacto e posiciona os moradores como protagonistas do desenvolvimento. Ao investir em inovação, bioeconomia, empreendedorismo social e tecnologias sustentáveis, o PISTA reforça o potencial criativo das comunidades fluminenses. Muitas das vezes a gente tem a grande ideia, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir ter o apoio de grandes profissionais para a gente desenvolver na parte administrativa, na parte financeira, na parte comercial, na parte do desenvolvimento do projeto, para que nós tenhamos diversos unicórnios aqui no estado do Rio de Janeiro. A frente integra o projeto Aceleração dos Odds no estado do Rio de Janeiro, Agenda Rio 2030, uma parceria estratégica entre a Secretaria do Ambiente e o PNUD. Entre as ações previstas estão a criação de planos de ação integrados, o desenvolvimento de uma plataforma digital para monitoramento da Agenda 2030 e a capacitação de servidores públicos, em articulação com organismos de cooperação internacional. Muitas das vezes você não tem recurso, de repente você tem que fazer dentro da sua casa ou na garagem, e hoje está aqui, né? Não é só, estamos aqui falando só de um aporte, de um apoio, de vocês poderem ter uma estrutura maior para poder crescer, não. É para ir não só para outras comunidades, não só para outras partes do Brasil, mas, se possível, para o mundo. Esse é o nosso objetivo. Durante o evento, foi anunciada a 3ª edição do programa Blue Rio, uma das primeiras iniciativas de inovação aberta voltadas à economia azul no país. Lançado em 2023, o Blue Rio já teve 2 edições e conecta startups nacionais e internacionais, grandes empresas parceiras e o poder público para desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis que alinham o crescimento econômico à proteção dos recursos hídricos. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Polícia Federal investiga desvio de quase R$1 milhão da Caixa Econômica. A gente volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio homenageou meninas e mulheres na ciência na última terça-feira. O destaque da cerimônia realizada no Palácio Guanabara foi a pesquisa desenvolvida pela cientista Tatiana Sampaio, abrindo novas perspectivas para o tratamento de lesões medulares. A pesquisadora carioca Tatiana Sampaio ganhou projeção nacional e internacional com o desenvolvimento da polilaminina, biomolécula criada a partir de estudos conduzidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Na terça-feira, dia 24, o governo do estado homenageou meninas e mulheres da ciência no Palácio Guanabara. Eu fico feliz em esse furacão ser do Rio de Janeiro e ser a doutora Tatiana. Muito, muito obrigado por tudo que a senhora fez e está fazendo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. A pesquisa de Tatiana tem potencial para estimular a regeneração de neurônios e favorecer a reconexão neural em casos de lesões do sistema nervoso, especialmente medulares. A iniciativa representa um avanço relevante na medicina regenerativa e reforça o protagonismo da ciência fluminense. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, teve papel decisivo para a consolidação das etapas experimentais, a ampliação da estrutura de pesquisa e o fortalecimento das parcerias acadêmicas. Eu acho que essa iniciativa da FAPERJ é sensacional e vai estimular muito. Eu espero que dê muitos frutos e
Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês agora. Tatiana relembrou a trajetória e citou a importância familiar na carreira como cientista e pesquisadora. Eu acho que eu tive muitas sortes na vida, mas uma das grandes que eu tive é que a minha tia-avó era cientista e era bióloga. E era mulher, pesquisava no laboratório, olhava no microscópio. O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou o papel das mulheres no desenvolvimento de pesquisas e em outros setores da sociedade. Eu quero aqui, junto a todas vocês mulheres, agradecer por tudo que vocês têm feito pelo nosso Estado. Eu tenho absoluta certeza que na ciência é cada vez mais vocês voando e no alto escalão, não só da ciência, mas de tudo aquilo que é importante para a nossa sociedade. Para celebrar o protagonismo feminino na produção científica e tecnológica, a FAPERJ lançou no evento o edital Jovem Cientista Doutora Tatiana Sampaio, que será publicado em março com investimento de R$10 milhões. As propostas poderão contemplar diferentes áreas do conhecimento, com divisão entre ciências da vida e humanidades, voltado para mulheres cientistas, com um vínculo em instituições de ciência e tecnologia do Estado. O programa vai financiar projetos de alto nível técnico, com apoio para bolsas e custeio. O foco é garantir a continuidade da carreira acadêmica feminina e fomentar novas linhas de pesquisa, fortalecendo a presença das mulheres na ciência. E a Operação Sem Remorso foi deflagrada na manhã da última terça-feira pela Polícia Federal. O objetivo é apurar o crime de peculato envolvendo desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. As investigações indicam que o suspeito teria causado um prejuízo estimado em quase R$1 milhão, considerando valores atualizados entre janeiro e agosto de 2022. Durante a ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca na residência do investigado no município de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, onde foram apreendidos documentos, um aparelho celular e um carro de luxo. A PF informou que, com o material apreendido, dará continuidade às investigações para esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos nas fraudes. O novo regime tarifário dos Estados Unidos deve poupar 46% dos produtos brasileiros exportados ao país. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os itens beneficiados estão as aeronaves, que passam a ter alíquota zero para entrar no mercado norte-americano. As mudanças ocorrem após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou as chamadas tarifas recíprocas impostas pelo governo do presidente Donald Trump. Com a nova ordem executiva, cerca de 46% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o equivalente a 17,5 bilhões de dólares, ficam sem qualquer sobretaxa adicional. Outros 25%, o que representa 9,3 bilhões de dólares, passam a estar sujeitos à tarifa global de 10%, que pode chegar a 15%. Já 29% das exportações, cerca de 10,9 bilhões de dólares, continuam submetidas às tarifas setoriais baseadas em argumentos de segurança nacional, como nos casos de aço e alumínio. Antes das alterações, aproximadamente 22% dos produtos brasileiros enfrentavam sobretaxas de até 40% ou 50%. Uma das principais mudanças é a exclusão das aeronaves da incidência das novas tarifas. O produto, que era taxado em 10%, passa a ter alíquota zero. Segundo o Ministério, as aeronaves foram o terceiro principal item da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos em 2024 e 2025. Outros setores beneficiados incluem máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções, madeira, produtos químicos e rochas ornamentais. No setor agropecuário, pescados, mel, tabaco e café solúvel também deixam a tarifa de 50% e passam a alíquota geral de 10% ou eventualmente 15%. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 82,8 bilhões de dólares, com exportações brasileiras de 37,7 bilhões e importações de 45,1 bilhões de dólares.
O resultado foi um déficit comercial de 7 bilhões e 500 milhões de dólares para o Brasil. O Ministério ressalta que os dados são estimativos e podem variar conforme critérios técnicos de classificação tarifária. E no balanço da Operação Rodovida, a Polícia Rodoviária Federal informou na última segunda-feira que das 1.172 mortes nas estradas federais brasileiras registradas nos últimos 66 dias, 514 vítimas estiveram em acidentes que envolveram veículos de carga. O número, representou 43,93% do total. Os acidentes com esse tipo de veículo totalizaram 3.149 casos. Eles representam 23,81% do total de sinistros nas estradas. Os dados foram apresentados em um evento na cidade de Aracaju, no encerramento da operação. A Operação Rodovida começou em 18 de dezembro do ano passado e durou até o último domingo. A corporação afirmou que, dentre esses acidentes com veículos de carga, as colisões frontais foram as que mais resultaram em morte, com 288 no total. Durante o período carnavalesco, pelo menos 130 pessoas morreram nas estradas. Segundo a corporação, foi o carnaval mais violento da década. Os números mostram ainda um aumento de 8,54% nos acidentes de trânsito graves durante os dias de folia. A maioria das vítimas estavam em automóveis e motocicletas. Durante toda a Operação Rodovida, ao menos 1.200.000 veículos dos mais diferentes tipos apresentaram excesso de velocidade. Outros números que trouxeram preocupação à corporação foram de 58,7 mil ultrapassagens irregulares e 11.100 motoristas embriagados ao volante. Segundo a PRF, a proposta da operação foi de fazer a segurança nos períodos de maior movimentação nas estradas, o que incluiu as férias escolares e as operações Natal, Ano Novo e Carnaval. E o Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão e 400 milhões de reais para o pagamento de atrasados do INSS, a aposentados, pensionistas e outros beneficiários que venceram ações judiciais contra o órgão. Os valores correspondem a requisições de pequeno valor. Ao todo, 87 mil segurados vão ser contemplados em 65.300 processos, com decisões definitivas, sem possibilidade de recurso. O dinheiro deve ser depositado até o início de março, conforme o cronograma de cada Tribunal Regional Federal. Recebem neste lote os segurados que ganharam ação judicial contra o INSS, com valores de até 60 salários mínimos a receber, com ordem de pagamento emitida pelo juiz em janeiro de 2026, com o processo totalmente encerrado e herdeiros de beneficiários falecidos desde que comprovem o vínculo legal. As ações envolvem concessão ou revisão de aposentadorias, pensão por morte, auxílios como auxílio-doença e benefício de prestação continuada. Os atrasos são valores retroativos pagados após decisão judicial favorável ao segurado. Na consulta do processo, a sigla RPV indica requisição de pequeno valor e PRC identifica precatório. O Conselho da Justiça Federal repassa os recursos aos 6 TRFs do país, responsáveis pelos depósitos, geralmente em contas abertas na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. E os candidatos do concurso simplificado do IBGE já podem consultar os locais onde farão a prova no dia 1º de março. A consulta está disponível na página eletrônica do certame no site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora. Basta clicar em Consulta ao local de prova e digitar o número do CPF. Ao todo, o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece 9.590 vagas temporárias em todo o país, sendo 8.480 para agente de pesquisas e mapeamento e 1.110 para supervisor de coleta e qualidade. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com contratos de até 1 ano, podendo ser prorrogados por até 3 anos. A remuneração é de R$ 2.676,24 para agente e R$ 3.379 para supervisor.
As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, terão 60 pontos e duração de 3 horas. Para a gente, os portões abrem às 6h30 da manhã e fecham às 7h30, com o início da prova às 8 horas. Já para o supervisor, a aplicação será à tarde, com abertura dos portões ao 12h30 e fechamento às 1h30 da tarde. Os candidatos devem comparecer ao local indicado levando documento oficial com foto, comprovante de inscrição e caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. O caderno de questões só poderá ser levado na última hora de prova. A remuneração é de R$ 2.676,24 para agente e R$ 3.379 para supervisor. E o Brasil registrou em janeiro deste ano 437 mil hectares de área queimada. O território atingido é 36% menor que no mesmo mês de 2025 e 58% inferior ao de janeiro de 2024. Os dados são do Monitor do Fogo do MAP Biomas. Apesar da redução geral, houve um aumento das queimadas em 3 biomas na comparação com 2025: Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica. Segundo a coordenadora técnica do MAP Biomas Fogo, Vera Arruda, o crescimento é um alerta, já que janeiro costuma ser o mês mais chuvoso na maior parte do país. No primeiro mês do ano, o fogo atingiu mais de 337 mil hectares da Amazônia, 38 mil hectares do Pantanal, 26 mil do Cerrado, 18 mil na Caatinga, 14 mil na Mata Atlântica e 59 hectares no Pampa. Na comparação com janeiro de 2025, a Amazônia teve uma redução de 46% na área queimada. O Pampa registrou queda de 98% e o Cerrado de 8%. Por outro lado, o Pantanal teve um aumento de 323%, a Mata Atlântica de 177% e a Caatinga de 203%. A maior parte da área atingida pelo fogo em janeiro, 66,8%, era de vegetação nativa. Desse total, 35% eram formações campestres, 17,3% campos alagados e 7,3% florestas. Entre as áreas modificadas pela ação humana, as pastagens foram as mais afetadas, representando 26,3% do total queimado no país. Em extensão, a Amazônia foi o bioma mais atingido, com uma área 9 vezes maior que a do Pantanal, o segundo mais afetado no período. A Polícia Civil realizou na última terça-feira mais uma fase da Operação Expoliador, com o objetivo de prender integrantes de quadrilhas envolvidas em roubos, latrocínios e receptação. A operação mobiliza equipes em todo o estado com ação integrada de delegacias vinculadas aos departamentos gerais de polícia da capital, da Baixada do Interior, Polícia Especializada e também Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa. As investigações identificaram criminosos de alta periculosidade ligados a crimes contra o patrimônio. Com base nos inquéritos, a Justiça expediu mandados de prisão. A Polícia Civil também apurou que narcotraficantes que atuam em comunidades estão entre os mentores de roubos, fornecendo suporte logístico e armamento. O foco desta fase é atingir toda a cadeia criminosa: líderes, executores, colaboradores e receptores. Entre os presos está um assaltante violento que atuava principalmente em São Gonçalo. Ele possui 11 anotações criminais e 4 mandados de prisão em aberto. Policiais da 35ª Delegacia de Polícia também capturaram 2 integrantes de uma milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Um dos detidos possui 14 anotações criminais e 2 mandados em aberto. Outro criminoso com 17 anotações foi preso no Taquara. Em março do ano passado, a Operação Expoliador resultou na prisão de 610 criminosos em um único dia, a maior ação da história da Polícia Civil em número de presos. O secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Felipe Cury, destacou que uma das facções investigadas é responsável por cerca de 80% dos roubos de veículos e 90% dos roubos de carga na capital e também na região metropolitana.
E o governo do estado divulgou na última segunda-feira o balanço da Operação Carnaval 2026, marcada pela atuação integrada das forças de segurança, uso intensivo de tecnologia e resposta rápida às ocorrências. Durante o período da folia, os registros mostram uma queda de 43,5% nas ocorrências envolvendo turistas, além da redução de 32,88% nos furtos e roubos de celulares e crimes contra transeuntes. Ainda no balanço, destacou-se a queda de 31,38% nos crimes patrimoniais em comparação com o Carnaval de 2025. No total, 731 pessoas foram presas em ações integradas. Esse resultado só é possível com a integração entre as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, Segurança Presente, Lei Seca, Polícia Penal, Bombeiro, todos trabalhando com um bem comum que é proporcionar o melhor evento, o maior evento popular do mundo, que é o Carnaval. A operação consolidou resultados expressivos na redução da criminalidade e no aumento da produtividade policial em todo o território fluminense. Tivemos 731 presos só durante o período de Carnaval. E, infelizmente, temos uma porta giratória por conta de legislação e quase 30% desses presos já estão na rua por conta da audiência de custódia. Mas a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho, o seu retrabalho de prender esses criminosos. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 10% no número de presos, um crescimento de 211% na recuperação de celulares roubados ou furtados, uma alta de 46% nas apreensões de armas de fogo, além de aumento de 208% na apreensão de simulacros em comparação a 2025. O Estado não parou, tivemos Carnaval no interior, região serrana, ou seja, todo o Estado trabalhando em prol de que as pessoas que venham ao Rio de Janeiro tenham a melhor experiência ao visitar o nosso Estado, ao visitar o município e, obviamente, curtir esse grande evento que é o Carnaval. O programa Segurança Presente operou com 1.444 agentes e monitoramento de 390 câmeras com reconhecimento facial em 90 pontos estratégicos, com bases no Centro, Zona Sul e no Sambódromo, onde houve reforço das equipes do Mulher Presente na campanha Não é Não, Respeite a Decisão. Foram registradas 44 ocorrências até o dia 18. A Operação Lei Seca realizou 36 ações, abordou 3.927 condutores e registrou 730 infrações por alcoolemia. No Sambódromo da Marquês de Sapucaí, mais de 100 motoristas de carros alegóricos foram testados, com 100% de aprovação. Já o CBMERG registrou 5.219 ocorrências terrestres e 1.517 atendimentos marítimos. Já o número de pessoas socorridas na orla representa um aumento de 172% em relação ao mesmo período de 2025. No Sambódromo, 350 bombeiros atuaram diariamente, com 24 ocorrências e 27 vítimas atendidas, incluindo 21 atendimentos clínicos. E você vai ver depois do intervalo que casal morre baleado em Teresópolis. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike,
Jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o avanço da dengue acende um novo sinal de alerta no país. Só no estado de São Paulo, mais de 4 mil casos já foram registrados nas primeiras semanas do ano, com uma morte confirmada. Em Petrópolis, segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram registrados 2 casos prováveis e 16 ainda estão sendo investigados. Um estudo do projeto internacional IMDC, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Fundação Getúlio Vargas, estima que o país pode chegar a 1,8 milhão de casos neste ano. O cenário acompanha uma tendência global. Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 100 e 400 milhões de pessoas podem ser infectadas por dengue todos os anos no mundo. A doença, antes mais concentrada em regiões tropicais, tem avançado para novas áreas, inclusive partes da Europa. Segundo a pesquisa, mudanças climáticas, aumento das temperaturas, períodos de chuva intensa e a urbanização desordenada contribuem para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E a maior parte dos criadouros está dentro das próprias residências. Também é importante destacar que o uso indiscriminado de inseticidas pode levar a resistência do mosquito aos princípios ativos. E como estratégia complementar, a vacinação também passa a integrar as ações de enfrentamento. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina Butantan DV foi aprovada pela Anvisa para pessoas de 12 a 59 anos. Em dose única, apresenta eficácia de quase 75% contra casos gerais, mais de 91% contra formas graves e 100% contra hospitalizações. O mosquito passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e adulto, e as 3 primeiras ocorrem exclusivamente na água. Por isso, eliminar qualquer acúmulo de água parada é a forma mais eficaz de interromper o ciclo. Além disso, os ovos do mosquito podem sobreviver por meses em ambiente seco e eclodir quando entram novamente em contato com a água, o que explica a persistência da doença, mesmo fora dos períodos chuvosos. E nas ruas, os petropolitanos mostram que estão com os cuidados de prevenção em dia. Primeiro, não deixando a água parada, planta, bota areia, matinho, arranca tudo, tira tudo, varre tudo, caixa d'água tampada, piscina tampada. Nada de água parada, pneu, essas coisas, nada disso.
calha, desentupir as calhas, para não ficar aquela água parada com as folhas. Sempre mantém as caixas d'água tampadas, bueiro sem água, pneu também sem água, capinação em volta, entendeu? Balde virado, garrafa virada, para não acumular os mosquitinhos ovinhos da dengue, que transmite essa doença, né? Que leva até a morte. Ralos pouco utilizados, bandejas de geladeira, caixas d'água mal vedadas e até pratos de plantas podem se transformar em criadouros. Pequenas atitudes feitas semanalmente podem fazer a diferença no controle da doença. Entre as principais recomendações estão manter caixas d'água bem fechadas, limpar calhas, lavar recipientes com água e sabão e armazenar garrafas vazias com a boca para baixo. Nos ralos pouco usados, a aplicação semanal de sal pode ajudar a reduzir a sobrevivência das larvas, além de, claro, manter a comunicação constante entre a população. Tem que ficar de olho também no vizinho, não só no seu quintal. A gente tem que se comunicar em volta. Em Petrópolis, o combate à dengue também avança com a chegada de um lote de 630 vacinas, destinadas a profissionais da saúde. O medicamento será distribuído pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e organizado pelas secretarias municipais. Ao todo, o Rio recebeu 33.364 doses, sendo 12.500 direcionadas à capital. Atualmente, a vacina já está disponível no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas 16 salas de vacinação do município. O nosso dever é cuidar do nosso quintal, falar com os vizinhos, estar sempre de olho nas plantas, né, no que a gente pode fazer para se cuidar. E hoje temos vacina. Vamos nos vacinar. A iniciativa integra o esforço para proteger trabalhadores da saúde e ampliar a cobertura vacinal em áreas com maior risco de transmissão da doença, reforçando a importância da vacinação como ferramenta complementar às ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti. Vale ressaltar ainda que em 2025 foram registrados 160 casos prováveis da doença em Petrópolis. Dito isso, houve uma redução significativa dos casos em 2025, se considerarmos que em 2024 a cidade contabilizou 7.722 casos da doença. Sendo assim, o combate à dengue depende da soma de esforços como o manejo ambiental, conscientização da população, vigilância e melhorias estruturais. Dentro de casa, cada detalhe pode ser decisivo para evitar novos surtos. E um homem foi preso por crimes ambientais e um ferro-velho foi fechado no distrito de Itaipava, em Petrópolis. As ações foram resultado de uma operação em conjunto entre a Prefeitura de Petrópolis e a Polícia Civil, na tarde da última terça-feira. A Guarda Civil Municipal e o setor de fiscalização de posturas também participaram do trabalho. A Polícia Civil identificou diversos crimes cometidos no local. O estabelecimento fazia o lançamento de resíduo oleoso, provocando a poluição e a contaminação química do solo. Além disso, havia armazenamento inadequado de carcaças em estado avançado de oxidação e degradação, desmatamento em uma área de preservação permanente, além de acúmulos de recipientes e materiais retendo águas pluviais e detritos orgânicos, o que potencialmente permite a proliferação de doenças como a dengue, além de roedores e insetos. O proprietário do ferro-velho vai responder por poluição, armazenar substância tóxica em desacordo com as exigências legais, além de manutenção de atividade sem licença ambiental. Ele também vai ser indiciado por concurso material, o que significa que cometeu vários crimes em várias ações distintas. E por isso, as penas vão ser somadas e não tratadas como um crime único ou infração menor. As penas podem chegar em até 8 anos e 6 meses de prisão. E a fiscalização de posturas também multou o proprietário pela falta de alvará em R$8.000 e determinou a interdição do estabelecimento. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. E um casal foi assassinado no bairro Fischer, em Teresópolis, após ser baleado inúmeras vezes por homens que estavam em uma motocicleta. O caso aconteceu na noite do último sábado, dia 21 de fevereiro, na rua Pedro Eleutério de Oliveira, e a Polícia Civil investigou o caso.
As vítimas transitavam em um carro, um Ford Fiesta, na rua Pedro Eleutério de Oliveira, no bairro Fischer, em Teresópolis, quando foram surpreendidos por 2 criminosos. Imagens de câmeras de segurança flagraram a execução. Os motociclistas emparelharam com o veículo e realizaram os primeiros disparos. Em seguida, o carona desce e atira mais vezes contra as vítimas, que não resistiram aos ferimentos. Diante do crime, a área precisou ser isolada pela Polícia Militar e a perícia técnica foi realizada. Os corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal, o IML. O caso foi registrado na 110ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. E Três Rios foi atingida por uma forte chuva na noite da última quarta-feira e a cidade registrou um acumulado de mais de 110 milímetros de chuva em 24 horas. Apesar do volume elevado, não houve riscos. Riscos, registros. De acordo com a Defesa Civil de Três Rios, o acumulado esperado para fevereiro é de 147 milímetros, ou seja, em apenas 24 horas o município registrou quase o volume esperado para todo o mês. 3 ocorrências foram atendidas, sem necessidade de interdição de imóveis, até às 7h50 da manhã desta quinta-feira. Por meio das redes sociais, o secretário de Defesa Civil do município percorreu alguns pontos da cidade. Outro ponto importante que merece atenção é que a Lagoa do América, estamos aqui fazendo a vistoria, a lagoa segue tranquila, agora às 23h45 e qualquer novidade, qualquer intercorrência, a gente vai estar avisando a população, mas por enquanto segue tudo normal. O bairro Vila Isabel foi o mais impactado, principalmente nas localidades de Palmital, Jaqueira e Vila Nova. Apesar do volume expressivo, o nível do rio segue dentro da normalidade, sem indicativos de transbordamento. A Lagoa do América apresentou elevação compatível com a chuva registrada, mas também não atingiu o nível de atenção. Muita atenção, aqui na rua Fagundes Varela teve uma movimentação de terra. Então você que está transitando aqui, que vai passar de carro, atenção, nossa equipe está vindo sinalizar a rua, mas é preciso ter ainda bastante cuidado ao trafegar aqui pela Fagundes Varela. No estado, outros municípios registraram acumulados ainda maiores, como Cachoeiras de Macacu, com 135 milímetros em menos de 24 horas, e Macaé, com mais de 119 milímetros. Mesmo sem registros de desalojados até o momento, o município de Três Rios segue em alerta vermelho para a chuva. As equipes da Defesa Civil de Três Rios seguem com o monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas, já que ainda há previsão de novas pancadas de chuva, que podem ir de moderadas a muito fortes, principalmente para a tarde desta quinta-feira. O risco geológico é considerado alto em cidades como Resende, Comendador Levi Gasparian e também em Três Rios. Seguimos monitorando a chuva, estamos com alerta vermelho, isso significa que tem um risco muito alto. A nossa cidade está sobre uma situação delicada agora, pelo tanto de chuva, a gente já passou dos 100 milímetros de chuva hoje, então a gente precisa cada vez mais se cuidar e ter atenção. Procurar lugar seguro, evitar sair de casa, agora a gente tem que preservar a nossa vida e a vida da nossa família. A orientação é que a população permaneça atenta aos alertas oficiais. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. O telefone 199 continua à disposição de todo mundo. A nossa Defesa Civil funciona 24 horas. Foi um pedido do prefeito Jonas Gico a partir dessa nova gestão e por isso a população pode ficar tranquila que nós estamos monitorando a situação da cidade. E a Saúde Municipal de Petrópolis acumula uma dívida de cerca de 17 milhões de reais que vem crescendo desde 2018. O montante herdado de gestões passadas reflete a vulnerabilidade do sistema que enfrenta crises devido aos atrasos nos repasses. O número foi apresentado em audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis na última terça-feira, quando foi discutido o relatório de gestão da saúde do terceiro quadrimestre de 2025.
A Secretaria de Saúde destacou que o município aplicou 19% da receita própria no setor. O percentual é superior ao mínimo constitucional de 15%. No período, a pasta informou que contou com quase 177 milhões de reais em receitas, sendo 38 milhões de recursos próprios. Do Estado, foram 31 milhões. Da União, 105 milhões e de capital, apenas 1 milhão de reais. Os vereadores apontaram dificuldades no setor, como a falta de insumos básicos e medicamentos, além do aumento na fila de exames desde o último quadrimestre, especialmente na área da saúde da mulher. As pessoas estão sendo negligenciadas no seu atendimento à saúde, e isso acarreta em quê? Acarreta em morte que poderia ser evitada. Então, eu acho que esse relatório da saúde ele é fundamental para a gente ter esse mapa da saúde pública aqui do município. De acordo com dados apresentados na sessão de terça-feira, a Saúde Municipal de Petrópolis acumula uma dívida de quase 17 milhões e 500 mil reais, que cresce desde 2018. O valor herdado de gestões anteriores reflete os diversos problemas enfrentados pela população no dia a dia. De 2023 para 2024, a dívida aumentou cerca de 4 milhões e meio de reais. A gente tem aqui dívidas desde 2018, porque as anteriores vão sendo pagas. E isso também é um impacto muito grande na saúde, porque às vezes tem dívida de fornecedor, tem dívida que pode ocasionar problemas na hora de uma licitação, na hora de algumas atividades. Um caso recente que chamou a atenção dos petropolitanos foi a paralisação do elevador do Hospital Nelson de Saerpe. O equipamento ficou sem funcionar por mais de 3 semanas, foi consertado e voltou a apresentar problemas. Na época, a Comissão de Direito Médico e da Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Petrópolis, expediu uma recomendação para a Prefeitura, cobrando providências. Pacientes com mobilidade reduzida deixaram de ser internados e outros não conseguiam receber alta por falta de deslocamento seguro. O elevador, ele quebrou, foi agora. Então, assim, não faz parte nem do quadrimestre, mas eu irei te responder. A gente já entrou com um processo para fazer uma licitação de compra de um novo elevador, para resolver esse problema de uma vez por todas. O elevador foi consertado, era um problema da porta, funcionou 2 dias, quebrou a placa dele que funciona. Então, está comprando peça para poder colocar para funcionar novamente. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, a previsão de retorno do elevador é para domingo, dia 1º de março. O Hospital Nelson de Saerpe atende urgências ortopédicas e psiquiátricas, segundo o Portal da Saúde de Petrópolis. Além disso, a Prefeitura promoveu um mutirão de exames e cirurgias na unidade. Outro tema debatido foi o problema no abastecimento farmacêutico das unidades do município, como a falta de medicação Prolia e de anticoncepcionais. O secretário justificou que os atrasos ainda são reflexo da calamidade financeira enfrentada pelo município. A gente chamou os fornecedores de medicamentos, fez a renegociação de dívida. Claro que quando você renegocia a dívida, você tem que pagar, virou o ano, liberou o orçamento, até pagar o empenho, começou a atrasar, então a gente espera regularizar para ter a Prolia em breve para poder voltar com o tratamento o mais rápido possível. Em relação aos leitos da unidade de terapia intensiva e de retaguarda do Hospital Clínico de Correias, o HCC, foi citado como um dos principais responsáveis pelo atendimento. No entanto, a unidade vinha enfrentando pendências de repasses. No ano passado, a dívida do município com o HCC chegava a 26 milhões de reais. Durante a sessão, o secretário informou que um novo grupo assumiu recentemente a administração do hospital. E a gente fica por aqui, um ótimo fim de semana para você e segunda-feira eu estou de volta ao vivo às 7h30 da manhã e é claro, eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.